Vamos fazer aqui um pequeno exemplo sobre construção de imagens, certo? Mais especificamente a minha construção virtual de como ela vai ficar ali do outro lado do espelho. Então eu tenho aqui uma figura geométrica, eu vou começar a nomear aqui alguns pontos, tá? É a primeira dica, então vou chamar isso aqui de ponto 1, vou chamar isso aqui de ponto 2, vou chamar de ponto 3 e aqui de ponto número 4. Vamos lembrar que a distância da minha imagem real até o espelho é a mesma distância do espelho até a minha imagem virtual. Então, eu tenho que respeitar a altura e tenho que respeitar também a distância, certo? Dessas imagens até o espelho. Então, eu vou começar aqui pela imagem, né, pelo ponto número 1 aqui. Olha só, eu estou a essa distância do ponto número 1 até o espelho, ó. Eu estou a 3 quadradinhos. Então, eu vou reproduzir esses 3 quadradinhos também aqui na mesma altura. E vou chamar isso aqui, ó, de ponto número 1 aqui, ó. Vou começar a fazer a reprodução da minha imagem de como ela seria virtual. Vou aqui para o meu segundo ponto aqui, ó. O ponto número 2. Ele está a quase, certo? Quase 2 quadradinhos. Aí eu faço também quase 2 quadradinhos aqui, ó, porque às vezes não vai ser tão preciso, mas a gente precisa saber a simbologia dessa formação. Então, esse aqui seria o meu ponto número 2. Vou fazer a mesma coisa para o ponto número 3. Ó. Esse aqui seria meu ponto número 3. Ponto número 4. E aqui ficará o meu ponto número 4. Agora eu posso interligar esses pontos e formar a minha imagem. O ponto número 1 é ligado com o ponto número 2, então faço a conexão. O ponto número 2 é ligado com o 3, o ponto número 3 com o 4, o ponto número 4 com o número 1 e o ponto número 1 com o 3. E eu tenho também uma linha tracejada, que para a gente não se confundir, eu tenho ali a ligação entre o ponto número 4 e o número 2. Pronto. Ficou, no caso, né, a nossa imagem virtual formada ali do outro lado do espelho. Então, essa é a nossa imagem virtual. E agora vamos falar um pouquinho sobre campo visual. Olha só, esse tracejadozinho aqui por detrás do espelho é como se fosse as costas do espelho. E eu tenho um cara aqui, ó, que está um pouquinho do lado do espelho, ele não está à frente do espelho. A frente do espelho é para onde está esse ó do observador. Vamos imaginar que é uma pessoa que está aí. E eu vou definir aqui alguns pontos, tá? Vou colocar aqui como se fosse a pessoa A aqui, ó. Vou colocar uma pessoa aqui que eu vou chamar ela de pessoa A. Vou colocar outro ponto aqui que eu vou chamar de pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E pessoa F aqui. Claro, né, que se esse cara aqui ele tá um pouquinho do lado do espelho, ele vai olhar para o espelho e vai ver algumas dessas pessoas aí que eu chamei, talvez algumas não sejam possíveis, e vou colocar ainda outro ponto aqui que eu vou chamar aqui, ó, pessoa G, tá? Pessoa H, eu tô só aumentando aqui. Pronto, beleza. Ele vai olhar para o espelho, claro, ele não está na frente do espelho, e ele vai conseguir enxergar uma certa quantidade de pessoas ali. E isso a gente chama de campo visual. E como é que podemos saber quem é que ele vai visualizar no espelho e quem ele não vai visualizar? Olha só, a primeira coisa que a gente faz é o prolongamento do espelho. O que é o prolongamento do espelho? A gente simplesmente prolonga como se fosse uma reta imaginária do prolongamento desse espelho. Então, olha só. Vou pegar aqui, ó, de onde eu estava no espelho e vou prolongar ele mais um pouco. E vou prolongar de forma tracejada, para que eu saiba que isso aqui é só uma simetria imaginária que eu vou fazer do espelho. Lembra-se do que eu falei quando você estava de frente do espelho, que a mesma distância que você está do espelho é a mesma distância que sua imagem simétrica vai estar do outro lado do espelho, ou seja, sua imagem virtual que estará do outro lado do campo do espelho, naquele plano, né, virtual. Beleza, então a gente tem que levar isso aqui também em consideração. Eu estou aqui, ó, a 3 quadradinhos desse prolongamento do espelho. Então, a minha imagem simétrica do observador também vai estar a 3 quadradinhos. Então, eu vou chamar esse cara aí que está do outro lado do espelho, que é minha imagem virtual, a minha simetria virtual, vou chamar ele de Olinha, tá? O observador Olinha. E para que eu saiba um pouco desse campo visual aí, identificar quem eu posso enxergar e quem eu não posso, eu vou ligar essa simetria do ponto Olinha com as extremidades do meu espelho. Essa é a dica, ó. Liguei e liguei aqui também. Vamos lembrar que essa parte aqui onde Olinha está
é meu plano virtual. Então a gente coloca linha tracejada. E eu vou continuar essas mesmas linhas com traços contínuos para saber o meu campo de espelho aqui. Então eu vou chegar aqui, ó, eu vou continuar na mesma direção que estava aqui. Pronto, ó. Seguindo a mesma linha. A mesma coisa vai acontecer para esse outro lado aqui também. Olha só. Pronto. Desenho concluído. Lembre-se que essa parte aqui é a minha parte virtual. Por isso que eu deixei tracejada. E vamos lembrar que essa outra parte aqui é a minha parte real. Mas eu vou apagar aqui para não poluir meu desenho. Pronto. Eu também posso fazer, né, a ligação entre meu objeto aqui, real, com as extremidades do espelho. Então, o meu objeto, né, ele vai estar olhando por esse campo aqui, tá? Só que ele só vai enxergar do outro lado, tá, alguns pontos, não todos. Ele vai enxergar quem? Ele vai conseguir enxergar o meu ponto B, meu ponto C, meu ponto D, meu ponto E, meu ponto H. E ele não vai conseguir enxergar nem o F, nem o G e nem a pessoa que eu denominei de ponto A.